Bom dia, irmãos. Nós vamos começar o nosso culto nesta manhã. Manhã gostosa de domingo, qual o Senhor cuidou, e nos trouxe até a casa dele, para que podemos mais uma vez louvar e engrandecer. Convido os irmãos a se colocar de pé neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor, dizendo que é digno de glória, digno de louvores, e grande é o Senhor. Por causa da grandeza dele, por causa do seu imenso amor, é que nós estamos aqui nesta manhã. Eu creio, você crê? Amém? Amém. Nossas mãos,
tu, Senhor. Força e formosura estão no santuário do Senhor. Os irmãos que vieram preparados para depositar os dízimos e as ofertas, assim, nesse momento nós vamos estar entoando o hino 25 do nosso HCC, que fala: grandioso és tu és fiel, Senhor. Os irmãos assim poderão fazer a entrega dos seus ofertas e dízimos. Bom dia, é muito bom podermos estar juntos e sermos conduzidos em louvor e adoração. Certamente, todos que aqui estão se alegraram em poder participar desse coral, entoado em louvor e adoração ao nosso Deus. Mr. Mareli, eu mencionei sobre o assunto internet, e disse que não seria possível, mas antes de fazer a leitura da ordem do dia, pode ser inserido. E aí, se o amado quiser, na hora que eu estiver fazendo a leitura da ordem, estar inserindo, aí a gente põe, tá bom? Perdoe-me, eu não me atentei para esse detalhe. Queridos, nós vamos estar lendo um texto bíblico e depois vamos estar orando e tecendo comentários acerca dos fatos que esse texto traz aos nossos corações.
Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42. Amém? Eu leio, os amados acompanhem, assim como estão, a leitura do texto da palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que vinham sendo salvos. Esse texto ele será a base para uma reflexão, uma breve reflexão dessa manhã. Mas antes de orarmos, eu gostaria de estar neste momento fazendo a primeira chamada. A primeira chamada para a nossa reunião ordinária precisa ter 2 textos. E aí percebemos que não tem 2 textos. A segunda chamada daqui a 30 minutos será com a condição ou com o número de 1/3. E aqui nós já temos 1/3 da igreja, ok? Então daqui a 30 minutos nós estaremos fazendo uma segunda chamada para a nossa sessão ordinária. Benção? Vamos orar. Pai querido, Senhor eterno, louvado seja o teu santo nome. Essa palavra, Senhor, precisa aquecer os nossos corações. Por isso estamos agora nos debruçando por sobre ela. Traz, pois, orientações, indicações, para que assim venhamos a pôr em prática o que o Senhor espera de nós. Que essa igreja prime pela prática da sua vontade sempre, como já vem acontecendo, Senhor. E que nós venhamos agora no retorno dos cultos presenciais aplicar com maior ênfase, dado as circunstâncias, a sua palavra, a sua vontade. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em Pentecostes houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. Esse texto que eu li, ele é um pouco posterior ao Pentecostes, onde houve o derramamento definitivo. Nós vemos no Velho Testamento a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma particular, específica. Aqui em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado definitivamente. Esse Espírito Santo de Deus, ele se torna aquele que aceita Cristo Jesus residente. Ele passa a ser residente na vida daquele que aceita Cristo Jesus. E no decorrer de nossas experiências com esse residente em nós, ele passa ou ele se torna presidente das nossas ações. E é isso que o Senhor espera, que o residente se torne presidente, que ele coordene nossas ações. O Espírito Santo, ele se sente muito estimado
quando nós damos prioridade às suas intenções. Mas pastor, como saber qual é a vontade do Espírito Santo? O primeiro ponto que precisamos saber é a palavra, a leitura da palavra de Deus, para não cometermos erros de cedermos às nossas necessidades, às nossas emoções, nossos sentimentos, dado ao fato de sermos de natureza humana e pecaminosa, e termos ainda circunstâncias ou características que precisam ser construídas. Então nós não estamos terminados. Por isso é importante que quando formos fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, seja essa vontade baseada em sua palavra. Bênção? Ok. Então aqui, nesse texto especificamente, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Eram gregos, troianos, eram judeus, eram várias nacionalidades que estavam aqui ouvindo a palavra de Deus e se converteram a Cristo Jesus, ou se identificaram com aquilo que Jesus vinha trazendo. E esse povo, ao se converter, passou a seguir na compreensão das doutrinas dos apóstolos, na palavra de Deus. Passou então a percorrer esse trajeto, aprendendo as doutrinas dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E começaram a identificar que essa palavra, ela tinha e ela tem muito boa intenção, porque é oriunda de Deus, é a vontade de Deus para nós. Entendemos que Deus é amor, logo Deus não nos colocaria em um caminho ou nos traria ensino que não fosse para o nosso bem. E aí eles cresciam em aprender e se juntavam nos lares para aprender a palavra de Deus, tinham comunhão uns com os outros. E esta comunhão, ela vai muito além de pura e simplesmente um ajuntamento de pessoas. A comunhão é o exercício consecutivo de empatia, de altruísmo, de perceber e se identificar com o próximo, de vencer as resistências para se ajuntar e formar um ambiente de comunhão. É fato que essa questão de comunhão, ela precisa ser por nós desenvolvida. Porque nem todos nós que aqui estamos, e o que dirá de toda a igreja, já nos identificamos uns com os outros, porque temos identidades e características distintas. Somos seres plurais, diferentes. E ao sermos diferentes, nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Eu me lembro de já ter contado aqui aquela ilustração sobre os porcos-espinhos do período Jurássico, que tiveram que se deslocar de um lugar para o outro, e no trajeto perceberam que o frio estava matando alguns, e aí eles precisaram se colocar em uma caverna, porque o frio era muito intenso e muitos estavam morrendo. E aí foi se identificada a necessidade de se encostarem uns nos outros, para que houvesse o aquecimento e não morressem dentro da caverna. Aqueles que se ajuntaram passaram pelo crivo da dor, porque ao se aproximarem, o espinho de um tocava no outro, mas era a única forma de eles permanecerem. Portanto, foram se encostando, mesmo tendo que suportar a dor. Os que assim não fizeram, no outro dia de manhã, foram achados mortos, sem vida. E os que prevaleceram
continuaram sua trajetória. Então, isso quer dizer que às vezes nós vamos ter características que afetam o outro, mas nem por isso precisamos ou temos que nos distanciarmos uns dos outros, porque a comunhão implica em termos empatia, em nos colocar no lugar do outro e considerar fatos para que haja o estreitamento. A palavra de Deus menciona que lá o apóstolo João, ele menciona que amar a quem é fácil ser amado, que lindo! Isso até os publicanos, os gentios fazem. A questão é amar quem é difícil ser amado. É vencer sentimentos pessoais e dar vazão aos sentimentos do Espírito Santo de Deus em nós. E aí sermos conduzidos a amar aqueles que são difíceis de ser amados por alguma coisa. Às vezes, esse que é difícil ser amado é por alguns, ou ele é difícil de ser amado por alguns motivos pessoais. Às vezes ele vem de uma trajetória de vida, de sofrimento, e acaba levantando trincheiras para não ser mais afetado, e acaba afetando os outros. Então, por isso, temos que ter empatia, nos colocar no lugar do outro para perceber que esta dificuldade, ela precisa de uma solução, e o meu amor é a solução para a vida dessa pessoa. Essa aproximação, ela requer esforço de cada um de nós. Nós somos um corpo que precisamos aprender a lidar com as diferenças que temos uns dos outros. E a empatia é um meio importante. E por que não dizer o altruísmo, que também é uma evidência dessa característica ímpar de comunhão. O altruísmo, ele não pensa nos proveitos pessoais, ele pensa nos proveitos coletivos, e por que não no proveito do outro. É bom para você, está fazendo bem para você, isso que importa para mim. O altruísmo, ele tira o foco de, nós tiramos o foco de nós, ou o meu foco, e colocamos o foco no coletivo. Ficou claro? Eu quase que inverti, mas essa é a ideia. E não é fácil empreender estas características, porque se fosse, não seria necessário ter alguém para estar falando a respeito. E nós temos visto, até mesmo de uma forma mais extensa na sociedade, em variadas instituições, entidades, a ideia do altruísmo e da empatia, o quanto isso é necessário. E por que não, e tanto quanto é necessário que nós também aqui venhamos a desenvolver tais características. Ter comunhão, ela demanda de uma atitude proativa e não reativa. A reação ou a atitude reativa é aquela que acontece em função do externo. Se você fizer o bem para mim, eu farei o bem para você. Essa é uma atitude reativa, eu reajo. A proativa não. Ela se enche de conceitos e valores. E independente do que externamente é atribuído a nós, nós temos esse posicionamento, essa prática. Nós não precisamos de nada para impulsionar a empatia, o amor, o altruísmo. Isso é ser proativo. Está definido
se identificar com a característica e botar em prática, independente das circunstâncias que estão no âmbito externo, independente de que você é provocado a fazer ou não, você reage com base nos conceitos e valores. E aí nós temos da parte do Espírito Santo de Deus as virtudes do fruto do Espírito, que são postas diante de nós para que apliquemos paz, perseverança, bondade, benignidade, amor, longanimidade, domínio próprio, dentre outras, são 9. São virtudes que precisam ser aplicadas. E nós precisamos almejar, tanto quanto almejamos os dons espirituais. Portanto, o viver em comunhão, ele demanda esforço, iniciativa pessoal, interesse pelo todo, conforme disse, altruísmo. Não pensar no que é bom para mim, pensar no que é bom para todos. Eu ouvi da parte de uma irmã, assim que cheguei aqui para a igreja, eu fui visitar e ela me disse: pastor, eu estou indo para outra igreja, porque lá o louvor é mais transcendente, as coisas que acontecem são mais equivalentes ao sobrenatural. E aí eu mencionei: minha irmã, tudo isso quem faz é você. A partir do momento em que você tem esse assentimento espiritual, você transforma o ambiente. Então o que você espera que aconteça, faça você. Seja você esse fator de transformação. Não vá para outro lugar, porque lá já está pronto. Comece a partir de você. Sinta-se assim no ambiente em que você estiver. E ela não deu tanta atenção a isso que foi dito, mas quero crer que isso tenha ficado no coração da mesma e em sua consciência. Então, eles primavam pelas doutrinas, aprender a como ser aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Primavam por isso e tinham comunhão uns com os outros, partiam um pão, eles tinham tudo em comum. Ter comunhão é ter tudo em comum. Os interesses de um eram os interesses de todos. Eles, naquele período, e aí vamos levar em consideração as questões culturais e questões atuais, vendiam tudo e partilhavam uns com os outros. Essa era a identidade da igreja primitiva, da igreja que deu início às assembleias, a esse corpo de Cristo. E eles também primavam pela oração, e tudo com perseverança. Perseverança é você iniciar e não deixar de correr a carreira por circunstâncias difíceis ou adversas. E aí nós temos na palavra de Deus orientações a esse respeito. O perseverante é aquele que conta com a fé para vencer os obstáculos difíceis. Ele não desiste facilmente, porque ele tem em Deus um fator que o motiva a continuar. As características necessárias para vencer as dificuldades estão disponíveis da parte de Deus para todos nós. Portanto, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Vocês têm ideia do quanto vocês são abençoados, do quanto vocês são fáceis de amar? Nós somos diferentes, temos características diferentes, às vezes não entendemos muito bem uns aos outros, mas eu já notei que até quando não entendemos muito bem uns aos outros, daí a pouquinho nos aproximamos.
para tentar reverter uma possível sensação de angústia ou rancor que possa permanecer em nosso coração. Então nós somos uma igreja que Deus tem bons olhos para nós. A primeira igreja batista em Alterosas é uma igreja muito boa para se conviver, para se estar. Nós nos sentimos estimulados a cada dia. A você que está em casa, que faz parte dessa igreja, saiba, nós nos sentimos muito bem com vocês, mesmo vocês não estando presentes aqui. Vocês deixaram, através dos seus procedimentos, marcas significativas, que mesmo na ausência, há uma permanência de sentimento em nosso coração por vocês. E esses que estão aqui, da mesma forma, temos nossas diferenças, mas as diferenças não são fortes o suficiente para nos manter afastados, porque pelo amor de Cristo que há em nós, vamos convergindo de pouco a pouco, nos aproximando de pouco a pouco, e a cada momento de distanciamento ocorrem 200.000 momentos de aproximação, porque essa é a identidade dessa igreja. Quando o tema de nossa igreja foi indicado, uma família que ama você, uma igreja que ama você, esse foi assertivo, justamente porque essa é a real, identidade dessa igreja. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Senhor eterno, que essa palavra possa nos convencer. Se porventura o sistema tem trazido variadas tentativas de convencimento que não estão de acordo com os teus ideais, nós definimos resistir a tais tentativas para nos convencermos da tua palavra como regra prática para nossas ações, para nos impulsionar às iniciativas. Então é a sua palavra, lâmpada para os nossos pés, indicativos para a nossa prática diária. Fomos convencidos, Senhor, e o bombardeio de outros modelos, de outras formas, de outras iniciativas não fará diferença em nossa consciência e em nosso coração, porque nós estamos ligados a Ti, e estes termos não nos convencerão, é o Senhor que nos convence. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa palavra ela tem como base o convencimento. 30 minutos posterior à primeira chamada, faço então agora a segunda chamada e percebo que temos um número suficiente para tal. E eu vou fazer a leitura da ordem do dia para a apreciação da igreja. A princípio, como presidente, dou como iniciada a sessão. Me esqueci de me despedir dos amados que estão em casa. Não me esqueci de vocês. Um ato falho. Que Deus os abençoe.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz.